Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 1 do capítulo 6, diz: Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Essa passagem aqui nos traz uma lição muito importante, que tanto nos dias de hoje há muitas pessoas errando por mal interpretar a Bíblia, quanto naquela época. Quando Paulo dizia que nós somos salvos pela graça de Deus, que Ele já perdoou todos os nossos pecados, que não é pelas nossas boas obras que nós merecemos a salvação, então há quem diga, então é melhor, ou melhor, então eu posso viver pecando, porque Deus já perdoou os meus pecados. Mas a pessoa que diz isso, ela já mostra realmente que ela não nasceu de novo, que ela não foi alcançada, ela não foi salva para ter esse tipo de mentalidade em que ela ainda escolhe o pecado, em que ela ainda não se constrange pelos seus erros. Até porque essa nova vida que Paulo fala, a partir do momento que aceitamos Jesus, há uma mudança dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, e o Espírito Santo também passa a habitar em nós e nos dirigir para que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Então a gente já não é mais escravo do pecado, inclinados a fazer só o que é mal. Mas o Espírito Santo está ali para nos fortalecer e nos capacitar para fazer o que é bom. Mas é claro, isso exige também a nossa parte. Deus fez a parte dele nos salvando, dando o Espírito Santo capacitador, a graça para nós termos certeza do nosso perdão, que não é do nosso mérito. Mas nós também precisamos buscar dia após dia não voltar para uma vida de pecado. Se apossar dessa força que o Espírito Santo nos dá para fazer o bem e buscar fazer somente o bem. E isso é realmente incrível e muito profundo para as nossas vidas. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo: Senhor Deus, obrigada por me libertar do pecado, por eu não ser mais um escravo do pecado, mas porque agora a graça do Senhor habita em mim,
porque agora o Espírito Santo do Senhor me guia. Ajuda-me, Senhor, na luta contra o pecado. Ajuda-me a fazer diariamente aquilo que é bom e que o Espírito Santo constranja meu coração quando qualquer pensamento pecaminoso surgir, para que eu saiba o caminho certo, para que eu corrija os meus pensamentos, as minhas atitudes. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Amém.